Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quinta aula para falar a respeito dos profetas menores do Antigo Testamento. Até agora nós já vimos Oséias, Joel, Amós e Obadias, e hoje é o dia de nós vermos o grande livro de Jonas, também que na Tanakh leva o seu nome no hebraico Yoná. E com certeza o livro de Jonas é como nenhum outro no meio dos livros proféticos do Antigo Testamento, já que na maioria dos livros proféticos o que nós vemos é uma coleção de oráculos, visões e palavras da parte do Senhor para os profetas em relação a Israel, a Judá e as nações ao redor de Israel. No livro de Jonas o que nós vemos é uma narrativa em forma de prosa, uma narrativa autobiográfica aqui, e escrito com alta qualidade linguística, já que o autor escolhe muito bem as suas palavras, a construção das suas frases, dos seus parágrafos, para formatar a sua história de uma certa maneira. E isso sem contar no fato de que Jonas é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Com certeza, se você era crente lá nos anos 90 e participava de uma escola dominical, você já escutou a história de Jonas de todas as maneiras possíveis, por fantoche, por quadro flanelado, por retroprojetor, por filmes do Superbook, histórias do esmilinguido, Bíblia ilustrada e sei lá mais qualquer outra maneira que você já tenha visto. Porque para qualquer professor de escola bíblica dominical é imperativo que a história de Jonas seja contada, porque é uma das aventuras mais incríveis narradas na Bíblia. E a maneira que ela se conecta com a gente é simplesmente maravilhosa. O autor deste livro, segundo a tradição, seria Jonas, o próprio profeta, e que teria escrito isso lá no final da sua carreira, enquanto ele lembrava desse momento crucial do seu ministério. E seria por isso que lá no subscrito do texto, lá no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que foi a Jonas, este profeta, que a palavra do Senhor veio. E o que nós estamos lendo a partir de agora é justamente o resultado dessa palavra ter vindo a Jonas. E mesmo que eu tenha dito aqui já que é uma autobiografia, seria muito mais justo ainda dizer que o personagem principal do texto, da história, é Deus e não Jonas. Porque é Deus que está fazendo tudo, é Deus que está agindo, é Deus que está falando, é Deus que está ordenando, é Deus que está enviando tempestade, é Deus que está fazendo Jonas voltar, é Deus que está mandando peixe, é Deus que está mandando fogo, é Deus que está fazendo tudo. A mão soberana de Deus na história de Jonas não consegue passar despercebido nem pelo leitor que corre os olhos pelo texto rapidamente como se nem quisesse entender. Este Jonas que escreveu esse livro seria o mesmo citado lá em 2 Reis 14:25, que teria predito a expansão de Israel por meio de Jeroboão II. Então aquilo que nós já vimos a respeito de Jeroboão II, com o seu sucesso e a maneira que ele conquistou muita riqueza, e depois o Senhor veio para julgar todos eles, aquilo que nós acabamos de ver na nossa aula a respeito de Amós e como o Senhor ia trazer julgamento por eles terem se enriquecido e não cuidado dos pobres, e por causa de toda a riqueza que havia sido conquistada no sucesso de Jeroboão II, como o povo havia se prostituído com outros ídolos ainda mais do que o normal. Então seria este profeta durante o período lá de Jeroboão II. Jonas então seria da tribo de Zebulon, lá no norte de Israel, morador da cidade chamada Gat-Hefer. E a data do seu ministério aqui, o que nós vamos colocar, é do ano 800 até 760, mesmo que com certeza a narrativa do livro não tomaria todo esse espaço de tempo, mas a pregação aqui narrada no livro provavelmente teria acontecido por volta do ano 800, mas o escrito do livro provavelmente só aconteceu mais perto aí do ano 760. Então eu coloquei essa variação de tempo aí para nós darmos essa margem entre o que aconteceu e quando o livro foi escrito. O livro vai nos contar que é a respeito do profeta Jonas e como ele foi pregar lá em Nínive, que era a capital da Síria. Então quando o texto aqui for nos dizer a respeito do rei de Nínive, está falando a respeito do rei da Síria, que nessa época seria Hadad-Nirari III, que reinou entre 810 a 783. E que a história vai nos contar é que o povo assírio era um povo cruel, que não via problema nenhum em enterrar seus inimigos vivos, ou espetar seus inimigos numa estaca, ou esfolar eles vivos. Eles eram realmente cruéis. E entender isso vai nos dar um contexto aqui do porquê da situação e porquê da reação de Jonas à palavra do Senhor. Mas agora, para o versículo-chave do livro de Jonas, nós vamos colocar Jonas 2:2, onde Jonas vai declarar: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
Do ventre do abismo eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. E já já nós vamos ver o contexto desse versículo, desse clamor de Jonas ao Senhor e de que maneira o Senhor estava respondendo a ele. Agora, para resumir o livro de Jonas, o que nós vamos fazer é usar o mesmo esboço que nós vamos ver hoje na nossa aula. Cada capítulo sendo uma parte da história. Então, 4 capítulos, 4 sessões. O primeiro capítulo, a apresentação, o chamado e a fuga de Jonas. O segundo capítulo, a oração de Jonas. O terceiro capítulo, a pregação de Jonas. E o quarto capítulo, a ira de Jonas. E assim como para o nosso esboço, funciona também como resumo, já que é um livro pequeno. Então, seguindo essa divisão do resumo aqui, vamos para a primeira parte, a primeira sessão no capítulo 1, onde nós vemos a fuga de Jonas. Essa primeira parte da história, da narrativa, é o que está nos preparando para aquilo que vai acontecer. E além da história básica aqui de Jonas, é muito importante você perceber como o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas, tanto na terra quanto no mar. Começando então no versículo 2, o Senhor dá a ordem, traz a palavra a Jonas e diz para ele: Jonas, levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive. Prega contra ela, porque a maldade dela subiu a mim. Quando Jonas ouviu isso, ele já fez a matemática, ele já fez os cálculos, ele pensou: eu conheço Deus, eu conheço a história de Deus, o histórico de Deus. O Senhor vai perdoar aquele povo, ele não vai dar o que eles merecem. Nínive, os assírios são maus, eles não merecem o perdão de Deus, eu não sei, não. E ele vai e obedece ao Senhor. O Senhor disse: levanta-te, ele levantou, só que o texto fala que ele levantou, mas para ir para Tarsis, não para ir para Nínive. Nínive era lá para um lado e Tarsis era o lado oposto, o porto mais longe que ele podia ir. Ele pensou: eu não quero ter nada a ver com esse povo assírio, não. Eles são maus, eles merecem o julgamento de Deus. Eu que não quero ir lá pregar e eles se arrependerem e o Senhor perdoar eles. Então Jonas se levantou e fugiu da presença de Deus. Assim pensou ele. Mas a desobediência de Jonas e a decadência do profeta aqui fica bem destacada logo no meio da viagem, quando o Senhor envia uma tempestade. E quando a tempestade vem ao redor do navio, todos percebem: essa tempestade não é normal. Na concepção dos marinheiros, eles começam a dizer: os deuses estão furiosos. Mas aquele um homem que está no navio, que deveria ter o seu discernimento no topo, estaria fazendo o que nesse momento em que todos já tinham percebido que algo estava errado? Ele estava lá embaixo, dormindo, nem aí com tempestade, nem aí com problema. Deus estava trazendo um aperto, um cerco contra eles, e Jonas estava lá embaixo dormindo. Um dos marinheiros vem, acorda Jonas: Jonas, acorda aí, mano, clama ao seu Deus, porque algo está de errado. Jonas levanta, sobe e encontra todo mundo clamando, orando para os seus deuses, cada um de um jeito diferente. E alguém tem uma ideia: vamos lançar sorte, quem sabe nós vamos descobrir a culpa de quem é, ou por que essa tempestade veio contra nós. Nós vamos morrer, mas a culpa é de alguém aqui. Eles então lançam a sorte cai sobre quem? Obviamente sobre Jonas, como diz lá em Provérbios 16:33, que os homens lançam a sorte, mas o resultado vem do Senhor. Por quê? Porque é ele que está controlando a situação. Mal sabia Jonas que o Senhor é quem estava direcionando ele para essa situação. Quando os marinheiros veem que apontou para Jonas, eles começam: mas quem é você? O que você fez? Qual é o seu pecado? E Jonas responde no versículo 9: eu sou hebreu e sou adorador ou servo do Senhor, Criador do céu, aquele que fez o mar e a terra seca. Só isso. Os caras: mas o que nós vamos fazer com você agora? O que nós vamos fazer em relação a essa situação? Você é o culpado. Como que nós vamos resolver? Jonas responde para ele: me joga no mar, vai ficar tudo resolvido, vai ficar elas por elas. Com certeza o Senhor vai deixar vocês irem. O problema dele é comigo. E mais uma vez aqui nós vemos a ironia, ou esse contraste entre os marinheiros discernindo a situação e o profeta, que deveria discernir, totalmente apático de tudo. Então Jonas, o profeta, é lançado no mar, tá lá boiando à deriva, enquanto os marinheiros estão aqui sacrificando ao Senhor, rogando a ele, fazendo votos a ele, porque ele permitiu que eles fossem embora livres, sãos e salvos. E aí Jonas fica para trás então, ia morrer afogado, mas o que o Senhor faz? Envia um grande peixe para engolir Jonas. Eu acho até que seria interessante eu citar aqui que o texto afirma que Deus enviou um grande peixe, não
uma baleia. Mas como nós não temos conhecimento de nenhum outro peixe tão grande, com estômago tão grande, capaz de caber ou engolir um homem vivo por inteiro, então nós vamos aceitar aqui que o animal, o peixe que o Senhor enviou, era sim uma baleia, até que alguém prove o contrário. Mas aí esse capítulo vai finalizar então nos dizendo que Jonas ficou lá na barriga desse grande peixe por 3 dias e 3 noites. E você pode usar aí a sua imaginação para conseguir a imagem de Jonas preso dentro do estômago de um peixe. Não só isso, preso em seus próprios pensamentos. O que eu fui fazer? Como eu vim parar aqui? E é assim que nós vamos para a próxima parte do nosso esboço, no capítulo 2, com a oração de Jonas. E essa oração vai tomar uma forma de salmo individual de ação de graças. E é por isso que ela vai falar em termos de livramento da parte do Senhor, mesmo que ele ainda estava lá na barriga do peixe. Ele já havia sido resgatado pelo Senhor por meio de um peixe, mas ele já estava agradecendo ao Senhor por ter sido resgatado pelo Senhor da boca do peixe também. Essa oração, este salmo de Jonas aqui vai ser dividido em 3 partes, do 2 ao 4, do 5 ao 7 e do 8 ao 9. No versículo 2 ele vai dizer: clamei ao Senhor e ele ouviu a minha voz, que é aqui o nosso versículo chave. Ele preso dentro do estômago da baleia, ele declara: do ventre do Sheol eu clamei e ele ouviu a minha voz. Depois no 5 ele vai dizer: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, mas tu, Senhor, fizeste subir a minha vida da sepultura. Essas 2 primeiras partes então, elas são paralelas, as duas falando de aflições, resgate, testemunho e um apontamento aqui para o templo do Senhor. E a última parte do versículo 8 e versículo 9 são um testemunho falando a respeito de como ele vai colocar sua confiança no Senhor, em contraste daqueles que colocam sua confiança em ídolos, como seria no caso aqui dos ninivitas. E no versículo 9 mesmo ele vai dizer: eu pagarei o meu voto, porque a salvação pertence ao Senhor. Reconhecendo então aquela situação toda, a mão do Senhor sobre ele, a correção de Deus ali sobre a vida do profeta, o capítulo finaliza com a ordem do Senhor para que o peixe vá entregar Jonas onde precisa ser entregue. E o peixe obedece à ordem do Senhor e vomita Jonas lá na terra. Aí nós vamos para a terceira parte, no 3º capítulo, onde nós vemos a pregação de Jonas. Então imagina, Jonas sendo vomitado por um peixe, cheirando algas marinhas, gorfo e tudo mais que estava lá dentro do estômago daquele peixe nojento. Ele sai catando cavaco ali na beira da praia e a voz do Senhor vem sobre ele novamente: Jonas, levanta-te, vá para Nínive pregar contra eles. E no versículo 3 vai dizer assim: Jonas imediatamente foi para Nínive, porque afinal de contas ele não queria ir, mas ele também não era bobo, né? Se a primeira vez eu não fui parar na boca de um peixe, se eu não for dessa vez, vou parar onde? Deixa eu ir para Nínive e fazer o que o Senhor pediu. Jonas então vai para Nínive, passa 3 dias pregando contra eles, juízo, porque segundo o texto aqui ele não está nem um pouquinho interessado de que eles sintam a empatia da parte dele. Ele quer que eles se explodam. Então ele já chega dizendo: em 40 dias essa cidade vai ser destruída. O texto não está nem interessado em nos dizer mais nada, tipo, se arrependam porque o Senhor viu a sua maldade, porque ele está disposto a curar, a salvar e a remir esse povo. Nada disso. No versículo 4 ele só diz isso: essa cidade será destruída em 40 dias. E continuava andando na cidade: essa cidade será destruída em 40 dias. Essa cidade será destruída em 40 dias. Ele estava ali tipo só como anunciador do juízo de Deus mesmo. Mas mesmo com essa pregação de juízo, o que acontece? Avivamento no meio da cidade de Nínive. As pessoas começam a ouvir aquilo, começam a temer dentro do seu coração, começam a olhar um para os outros, vestem-se de pano de saco cinza, decretam um jejum. A notícia chega até o rei e, para nossa surpresa, o rei assírio começa a temer a palavra de Jonas, envia um decreto para toda a nação de que se arrependam, de que clamem ao Senhor, ordena até que os animais façam jejuns. E o ponto central aqui da declaração ou do decreto do rei está lá no versículo 9, onde ele vai dizer assim: porque talvez, quem sabe, Deus se volte, se arrependa
arrependa de fazer mal contra nós, porque merecer a morte nós até merecemos, mas quem sabe ele tem misericórdia de nós, de modo que nós não morramos. Agora, era da vontade de Deus mostrar misericórdia para aquele povo? Com certeza. Desde o começo, com certeza. E é este o motivo pelo qual Jonas não queria vir a Nínive, porque Jonas queria ver o fogo pegar, queria ver o pau quebrar, mas ele sabia que o Senhor desejava pregar para que houvesse o arrependimento. Ele desejava que Jonas proclamasse o juízo para que Nínive tivesse uma chance de arrependimento. Então, no versículo 10 mostra como o Senhor viu aquela atitude deles, viu o arrependimento de Nínive e não enviou sobre eles o castigo que ele iria enviar. Jonas então foi a Nínive, pregou, virou as costas, saiu andando, o povo creu, se arrependeu, jejuou, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu, derramou misericórdia, e enquanto isso, na próxima parte do nosso esboço, no capítulo 4, que é o ponto crucial de toda a história aqui, é como se o autor estivesse nos levando por um jardim até que nos mostrasse agora o porquê nós estamos caminhando, o porquê ele contou tudo isso que ele acabou de contar, o porquê todos esses acontecimentos. E é nesse capítulo que nós vamos ver, no versículo 1, então nós vemos Jonas saindo, caminhando para fora da cidade, já emburrado, tremendamente irado, bravo. Aí no versículo 2 vai mostrar o porquê que ele tá bravo. Ele começa: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu saí lá da minha cidade? Eu fugi depressa para Tarsis porque eu sabia da sua natureza, eu sabia da sua misericórdia, sabia que o Senhor era compassivo, sabia que o Senhor era cheio de amor. Agora, Senhor, tira minha vida, é melhor eu morrer do que viver, tá louco, viu? Não, viu? E isso é extremamente cômico para mim. Jonas sai da cidade que ele acabou de pregar, com o beiço arrastando no chão atrás dele, porque o povo ouviu a pregação e se arrependeu. Ele não está bravo com o Senhor porque ele teve que ir a Nínive, ele está bravo porque o povo se arrependeu e Deus mostrou misericórdia. É tudo que nós pregadores de hoje em dia queremos. Jonas simplesmente não queria que Nínive recebesse aquilo. Jonas estava para morrer afogado, o Senhor manda um peixe. Na boca do peixe o Senhor ouve a voz dele, envia ele para a terra, perdoa uma nação por causa da pregação dele, e aí agora ele vira: eu prefiro morrer do que viver. E aí o ponto mais alto do livro aqui é esse questionamento que o Senhor faz para Jonas duas vezes, uma no versículo 4 e outra no versículo 9, quando ele questiona: é razoável essa sua ira? Então, lembrando, o Senhor mandou Jonas para Nínive porque a maldade deles havia chegado até ele, e quem deveria estar irado é o Senhor. Mas aqui nós vemos o profeta irado, e Deus perguntando para o profeta: é razoável você estar irado desse jeito, meu filho? E na primeira vez que o Senhor questiona, ele ainda está beiçudo, sai caminhando, monta sua barraca lá no lugar para ele ficar de frente para a cidade, esperando para ver o que vai acontecer depois de 40 dias, porque vai que eles pequem nesses 40 dias e o Senhor decide derramar fogo. Eu quero ver tudo, eu quero ver essa cidade ser destruída. E aí ele senta ali, e aí agora, nesse momento, o Senhor faz três coisas por um motivo específico: mostrar a Jonas que a sua ira não é razoável, mostrar a Jonas que é necessário ele também receber um pouquinho dessa natureza de Deus, dessa misericórdia, dessa graça, desse amor, dessa compaixão. Então o que acontece? No versículo 6, o Senhor faz crescer uma planta, e essa planta cobre a barraca, cobre Jonas ali de uma maneira que dá uma sombrinha gostosa, aquela brisa suave passando por ali, e Jonas, daqui vai ser gostoso ver o fogo cair do céu, beleza, plantinha, coisa mais linda do papai, coisinha linda. No versículo 7, o Senhor envia outra coisa, o Senhor envia uma lagarta para que a lagarta atacasse a planta que ele enviou no dia anterior, e agora aquela planta seca e morre do nada. E para piorar, no versículo 8, quando o sol começa a aparecer, Deus envia um vento oriental ali para esquentar onde Jonas estava, o sol rachando o coco, pipocando mamona de tão quente que estava. Jonas começa a reclamar, ele desmaia ali, começa a desejar: eu quero morrer, eu não aguento.
Ai, que vida cruel! E aí o Senhor vem naquele momento, eu até imagino Deus assim, eu vou dar um tapa na orelha desse moleque, mas eu... E aí Deus questiona Jonas novamente. Jonas, é razoável essa sua ira, Jonas? E Jonas dessa vez responde ao Senhor: sim, é justo, a ponto de eu querer morrer. E nesse momento, eu imagino assim, todo o cenário, tudo ficando escuro e o holofote vem só no Senhor, enquanto o Senhor olha para Jonas e ele fala para Jonas agora: Jonas, você tem compaixão de uma planta que você nem plantou, nem fez crescer, que nasceu em uma noite, na outra morreu do nada. Inútil! Mas você não consegue ter compaixão da cidade inteira de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas. E essas 120 mil pessoas aqui, o que vão dizer é que ele está citando crianças. Então a cidade ao todo poderia ter mais de 500 mil pessoas. E você, Jonas, você não tem compaixão de nenhuma delas. E o livro vai finalizar aqui justamente apontando para Jonas, enquanto Jonas mostra a sua natureza diante da natureza de Deus. Foi Deus quem fez a planta crescer, foi Deus quem enviou a lagarta, foi Deus quem fez a planta morrer, foi Deus quem enviou o vento, foi Deus quem enviou Jonas ali, foi Deus quem trouxe arrependimento. E Jonas não conseguia perceber a mão de Deus e a graça de Deus disponível para aquele que se arrepende. Você, Jonas, está demonstrando amor, misericórdia somente àqueles que te querem bem, mas não deseja misericórdia para aqueles que precisam de misericórdia. É bem parecido com o que Jesus declarou lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. Do versículo 43 a 48, ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito, amarás o seu próximo e odiarás seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai também vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, porque somente assim vocês serão conhecidos como filhos de vosso Pai, porque ele faz raiar o sol sobre o justo e também sobre o injusto. Porque se vocês só amarem quem vocês amam, que recompensa vocês terão? Porque os publicanos fazem assim já. Olha que beleza, eles não precisam de mim para isso, eles não precisam do Espírito Santo para isso. E se vocês saudarem e quiserem o bem somente daqueles que vos amam, ou somente dos seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo de notável? Os gentios não fazem isso também? Mas queiram o bem, queiram a misericórdia daqueles que realmente precisam de misericórdia, que são aqueles que agem contra você. E dessa maneira o Senhor estava ensinando a um profeta de Israel como o Senhor tem tido misericórdia tanto de nós como de todos os seus inimigos, permitindo que nós cheguemos ao arrependimento por meio da obra e da soberana mão do Senhor, nos levando a entender a sua obra para gerar arrependimento em nós. E é assim que nós vamos finalizar o livro de Jonas, e nós nos veremos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.